Olá, amigos! Para contar a história do Ford Maverick, não podemos deixar de começar com a história do seu coração, o lindo motor V8. Na história do automobilismo, a Ford foi a primeira que uniu o bloco de 8 cilindros em V numa única peça, isso em 1932. Possuía 3 estruturas de virabrequim que juntava simplicidade e economia, e aos poucos tornou-se o motor mais vendido no mundo e que naquela época custava apenas $10. Possuía potência de 65 cavalos a 3.400 RPM e alcançava uma velocidade máxima de 120 km/h. Em seguida, a Ford apresentou duas versões, a de 2.200 cm3, que é o Model 60, e outro de 3.620 cm3, que é o Model 85, sempre com 8 cilindros em V. A família mais bem sucedida dos motores V8 na época veio em 1963, o famoso Small Block da Ford, resultando de um dos menores blocos já fabricados. O primeiro modelo a receber o bloco Small Block foi o 221, que equipou as belas curvas do Ford Fairlane. O mesmo bloco foi estendido para o 260, para o 289 e o nosso grande conhecido V8 302, que equipou o nosso clássico do vídeo. Mesmo assim, a Ford decidiu lançar o famoso Boss 302. Os principais pontos positivos ficavam nos 4 parafusos de estabilização do mancal do virabrequim de 7/16 polegadas, utilizando nas bielas cabeçotes 4V. Passou a ser fabricado também entre os anos 69 e 70 e rendia em torno de 290 HP a 5.800 RPM. Para começarmos, vamos falar do Maverick americano, que surgiu nos anos 60, pouco antes da crise do petróleo, onde a Ford norte-americana procurava um modelo compacto, barato e econômico para competir com o avanço da concorrência dos modelos europeus e japoneses que dominavam o mercado naquela época. Cada fabricante lançou sua própria versão do que deveria ser um carro compacto americano. Com base na plataforma do Falcon, a Ford apresentou ao público o Maverick em 1969, um pequeno coupé dotado do clássico esquema de motor dianteiro com tração traseira, custando por volta de $2.000, com 15 cores disponíveis. Em seguida, no ano de 71, o renomado propulsor V8 de 302 polegadas cúbicas era colocada no Maverick. Oferecia assim também a melhor dirigibilidade, praticidade e possuía uma boa parte mecânica dos seus irmãos mais velhos como o Falcon, o Fairlane e o Mustang. O Falcon deu lugar para um belo coupé de longo capô e traseira curta, com o original formato fastback, modelo que dominava o final dos anos 60. As principais reclamações focavam na direção lenta e os freios a tambor, que superaqueciam com muita facilidade. Na terra do Tio Sam, o Maverick começou a ser oferecido em 2 motores, motor Thrift Power 6, herdado do Falcon, com 6 cilindros em linha, comando de válvula no bloco, válvulas de cabeçote e 2 opções de cilindradas, a 2.8 litros com potência de 82 cavalos e a 3.3 litros com potência de 91 cavalos. Em seu primeiro ano no mercado americano foram vendidos aproximadamente 579 mil unidades, sendo considerado o anti-Fusca que tiraria os compradores da Volkswagen. Em 1970 chegou a versão de 4.1 litros de 98 cavalos. Era apresentado o acabamento esportivo Grabber, com teto revestido em vinil, rodas com sobrearos cromados e painel traseiro de cor preta. Foi cogitado pela imprensa automotiva a promessa da adoção do motor V8, o Small Block de 302 polegadas, onde a Ford só confirmou a produção no ano de 1971. Os opcionais como freio dianteiro a disco, ar-condicionado e direção assistida foram introduzidos, fazendo com que o Maverick caísse ainda mais no gosto do consumidor. Já em 1972, 2 versões foram apresentadas, a Sprint e a LDO. O Ford Maverick na sua versão Sprint era um pacote oferecido também no Ford Pinto e no Mustang, caracterizado por uma pintura branca com faixas azuis e detalhes em vermelho, além do interior revestido com o mesmo esquema de cores do exterior. Já o Maverick, na sua versão LDO, que significa Luxury Decor Option, contava com bancos de encosto reclinável, revestimento imitando madeira, tapetes em tecido, pneus radiais, calotas que poderiam ser na cor do carro e teto revestido com vinil.
Mas foi somente no ano de 73 que a dianteira instaurou um detalhe que destacava as linhas do carro. No ano seguinte, o para-choque traseiro também sofreu modificações, alterando as levezas de suas linhas. Mas, oposto ao que aconteceria aqui no Brasil, o sucesso do Maverick nos Estados Unidos não foi abalado com a crise do petróleo do ano de 1973. O desfecho viria com a apresentação do seu substituto, o Ford Granada, no ano de 1975. Eis que no início da década de 70, a Ford resolve mudar sua gama de produtos aqui no Brasil e traz o Maverick. A missão do Maverick lá nos Estados Unidos era brigar com o avanço do Fusca. No Brasil, esta tarefa foi confiada ao nosso querido Corcel. Mas por aqui o Maverick enfrentava o glorioso Opala, substituindo modelos como o Itamaraty e o Aeroiris. No começo da década de 70, a Ford decidiu realizar uma pesquisa com alguns consumidores aqui no Brasil, com 4 veículos, todos brancos e sem identificação. Os veículos eram um Chevrolet Opala, era um Ford Corcel, um Ford Taunus alemão e o Maverick americano. Nesta amostra, os consumidores tinham que demonstrar uma certa preferência por um desses carros, e os consumidores daquela época gostavam muito dos carros europeus. Ao final dessa pesquisa, o Taunus foi o escolhido, gerando alguns problemas para a Ford. Começando pelo motor, a produção do Taunus exigia um motor que só poderia ser produzido com a finalização da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo. A suspensão traseira independente aumentava o valor da produção, o que se tornou inviável para a Ford. Mas a Ford não desistiu, optaram em trazer então o Maverick, já que a maioria dos componentes poderiam ser dados do antigo Aeroiris, com motor e transmissão. Embora ao contrário à decisão do público, a Ford decidiu começar os planejamentos de fabricação do Maveco. Mas antes do seu lançamento, a Ford fez uma pré-apresentação do Maverick no Salão do Automóvel de São Paulo de 1972. Mas o Maverick só chegou aqui no nosso mercado realmente no ano seguinte, em 73. Aconteceu também uma pré-apresentação do Maverick com motor 184, que contou com a presença de 40 jornalistas, isso no dia 14 de maio de 1973. Uma curiosidade é que havia uma pequena alteração no logotipo no paralamas dianteiro. Não possuía o chifre de boi na letra V, como nos Estados Unidos. John Garner, gerente de marketing da Ford, que deu o carinhoso apelido no Fusca de teto solar de Cornowagen, fez com que o chifre não fosse usado no Brasil. Os Maverick Super e Super Luxo eram equipados com motor de 3 litros, herdado do Aeroiris, com potência de 112 cavalos, 6 cilindros em linha e peso aproximadamente de 1.340 kg. Essa versão contava com suspensão dianteira independente, com braços sobrepostos e molas helicoidais, traseira com eixos rígidos e feixe de molas semi-elípticas. Eram oferecidos também, opcionalmente, o motor V8, todos com câmbio manual de 4 marchas no assoalho ou... Veja como foi a segunda fase do Maverick no Brasil. Nos Estados Unidos, o Maverick já estava aposentado desde 1977, mas a Ford apresentava na segunda fase do Maverick aqui no Brasil nesse mesmo ano. Alterações estéticas, novo interior, nova grade dianteira e novas lanternas traseiras. Ganhou também modificações mecânicas como sistema de freios, eixo traseiro com bitola mais larga e suspensão revista. Foi nesse mesmo ano que a versão LDO, versão mais cara do Maverick, contando com um acabamento mais refinado e interior monocromático, chegava.
Para esta versão, um equipamento opcional foi oferecido, como câmbio automático de 4 marchas com acionamento no assoalho, exclusivo para a versão LDO. As demais versões continuaram sendo produzidas com motor de 2.3 OHC de série. O Maverick GT recebeu modificações mais severas, recebeu o capô do Grabber americano do ano de 71, ganhando 2 entradas de ar, sem travas externas e passou a ser oferecido com motor de 2.3 OHC e o 302 V8, que era opcional para todos os outros modelos. E eis que a fabricação do nosso querido Maverick chega ao fim. A produção foi encerrada em abril de 1979, com aproximadamente 10.537 unidades fabricadas no modelo GT, 85.654 dos modelos Coupé e 11.879 dos modelos 4 portas. Desde então, a Ford nunca mais apresentou um esportivo de motor V8 no mercado brasileiro, fora o Mustang importado que temos agora. Desses anos, desde o seu lançamento, restou uma grande saudade dos admiradores da versão 302 V8 GT. Em uma busca rápida que você possa fazer no Google, você vai ver como esses carros estão com valores elevados. Ele é muito querido no mercado de antigo mobilismo. E a título de curiosidade, vamos falar sobre os Mavericks nas pistas. Nas pistas, o Maverick se deu muito bem. Logo na sua estreia, o Maverick venceu a 25 horas de Interlagos no ano de 1973. Representado pela Greco Competições, a Ford mantinha uma equipe liderada por Luiz Antônio Greco e o motor 302 V8 recebeu cabeçotes Gurney Westlake e o comando de válvulas Bravo. Usava o carburador Weber 48 IDA, com aspiração máxima de 2.440 CFM. A GM então passou a oferecer o motor 250S para o seu Opala, que estava muito mais rápido que o Maverick. Sua potência era de aproximadamente 257 cavalos brutos do Maverick, e novamente venceu a estreia de 12 horas de Goiânia, prova que inaugurou a categoria de turismo. O quadrijet do Maverick foi aposentado no ano de 1976 por conta de norma técnica internacional de turismo série Grupo 1. E esta foi